A graça e a paz de Jesus, meus irmãos. Queridos, hoje é um culto de ensinamento da palavra, culto doutrinário, e nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor. O que é muito interessante, irmãos, da palavra de Deus, é que ela deixa muito claro, irmãos, que os personagens bíblicos que a gente aprende a admirar, assim como nós, são pessoas de carne e osso, e pessoas sujeitas a errar e também sujeitas a fazerem grandes coisas na obra de Deus pela unção do Senhor. Há um personagem, irmãos, que eu admiro muito, mas ele teve que passar algumas experiências para que pudesse amadurecer, crescer, né? E assim como nós também, é necessário às vezes a gente passar por algumas experiências para que a gente venha amadurecer cada vez mais. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 54, nós vamos ver um pouco aqui desse personagem do apóstolo Pedro. Quem achou diz amém. Se você não achou, você pode nos acompanhar aqui no Data Show. Assim que colocar, né? Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54, diz assim a palavra do Senhor. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém, queridos? Vejam bem, irmãos, esse Pedro aí foi aquele que escreveu as 2 cartas de 1ª e 2ª Pedro, as 2 epístolas, ensinando a igreja como proceder, como se portar. Mas esse Pedro que escreveu essas epístolas é o mesmo Pedro do livro de Atos, do livro de Lucas, que era um Pedro totalmente diferente, era um Pedro alvoroçado. É o Pedro dos evangelhos que a gente pode ler, um Pedro precipitado, um Pedro alvoroçado. Ele sempre queria tomar a frente de tudo, não pensava direito, queria tomar as decisões de imediato. E aí, irmãos, nós podemos, durante toda a palavra de Deus, acompanhar o desenvolvimento desse Pedro precipitado, desse Pedro alvoroçado, para esse Pedro que escreveu as cartas como um pastor ensinando a igreja, alguém que dá conselhos muito sábios. Mas Jesus, quando conheceu Pedro e depois de algum tempo que Pedro estava no ministério, Jesus deu um apelido a ele. Jesus o chamou de Cefas, ou de Pedro.
Porque ele, irmãos, Pedro, quer dizer pequena pedra, ou fragmento de pedra, ou pequena rocha. Então, o nome dele era Simão, mas Jesus o chama de Pedro. Porque ali, irmãos, apesar da instabilidade espiritual que Pedro tinha, é como se Jesus, irmãos, desse a ele ali um apelido profético. Olha, esse camarada é meio estável, mas eu o vejo como uma rocha, como uma pedra. É porque, na realidade, irmãos, Deus, ele nos vê diferente dos homens. Deus nos olha diferente dos homens. Quer ver um exemplo, irmãos? Quando Gideão, ele estava malhando trigo, com medo dos midianitas, ele vai, se esconde para malhar o trigo, aí aparece ali o Senhor em forma de um anjo, isso se chama teofania, né? É Deus aparecendo ali, Jesus aparecendo no Antigo Testamento. E aí, o que o Senhor fala para ele? Né? Dá umas instruções, olha, você vai salvar o povo de Israel. E ele estava se escondendo, irmãos, com medo. Como é que um medroso ia salvar o povo de Israel contra os midianitas? Mas aí Deus dá as instruções, olha, você vai salvar o povo de Israel. E aí Deus diz assim para ele, vai nessa tua força, varão valoroso. Mas vejam bem, irmãos, as pessoas podiam olhar para Gideão e ver ele um camarada medroso, mas Deus já estava vendo ele como alguém valoroso, corajoso, que ia salvar Israel. Às vezes, irmão, nós estamos assim. A gente olha uma pessoa caída numa sarjeta, a gente olha a pessoa que está envolvida no vício e a gente acha que não tem mais jeito, hein? Mas com o olhar de Deus, ele já está olhando aquela pessoa de um olhar diferente, porque Deus sempre vai olhar para a pessoa da maneira que ele pode agir naquela pessoa e tratar aquela pessoa e restaurar aquela pessoa. Amém, irmãos? Da mesma maneira, irmãos, foi com Jeremias. Jeremias, ele tem uma visão, ele era uma criança. E aí, o Senhor vai chamar ele para o ministério profético, ele sendo uma criança, ele vai dizer assim, mas Senhor, eu sou só uma criança, né? Mas, que o Senhor diz para ele? O que você está vendo nessa visão que eu estou lhe dando? E Jeremias vai dizer assim, rapaz, e o Senhor mostra só um galho seco. E ele diz, eu estou vendo uma vara de amendoeira. E aí o Senhor diz assim, tu viste bem, porque é assim que vai ser com a nação de Israel, embora seja uma vara seca, pode se tornar uma vara de amendoeira. E assim Deus faz conosco, irmãos. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa, vê como uma vara seca, mas Deus quer produzir frutos através daquela pessoa. Para Deus, diga assim, para Deus não tem lata do lixo, para Deus não tem ninguém perdido, para Deus não tem ninguém que não tenha valor, porque Ele veio e Ele deu o que de melhor que Ele podia dar, que foi seu único filho, para morrer por nós, porque para Deus todo mundo tem jeito. As pessoas podem olhar para os outros e dizer, isso aí não tem jeito, mas para Deus tem, para Deus tem, amém? Da mesma maneira que para Pedro, irmãos. Pedro era um cara atrapalhado, precipitado, ele tomava as decisões de impulso, aí Deus diz assim, cara que era todo estável, mas Deus diz assim, olha, isso é uma pedra, é uma rocha, só Deus mesmo para ter uma visão dessa, né? Então, irmãos, na noite em que Jesus foi preso, o Senhor de Jesus disse para Pedro, olha, tu toma cuidado, porque o diabo, ele quer te peneirar como um trigo. Mas Jesus tinha orado por Pedro, irmãos, para que a fé dele permanecesse. Jesus disse para ele, olha, o diabo está querendo te peneirar, mas eu orei ao Pai para que você ficasse firme na fé. Para que você ficasse firme na fé. E Jesus disse que quando Pedro se convertesse, porque na realidade Pedro tinha umas atitudes meio... Aí, quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Olha as instruções de Jesus. E aí, irmãos, talvez essa conversão verdadeira de Pedro tenha ocorrido nesse dia, quando ele saiu dali chorando amargamente.
Porque geralmente, quando o Senhor nos toca verdadeiramente, que a gente reconhece quem a gente é, acontece isso, irmãos, um arrependimento verdadeiro. Aqui, Pedro, ele saiu chorando amargamente, porque o Senhor já tinha avisado ele. O Senhor disse que ia ser entregue para ser crucificado. Aí Pedro, precipitado, disse: não, Senhor, de maneira nenhuma, senão nós vamos morrer com o Senhor. Aí o Senhor disse: Pedro, rapaz, deixa de ser alvoroçado. Hoje mesmo, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes, rapaz. E ele não acreditou. E agora aconteceu, e ele trouxe à mente aquilo que o Senhor Jesus havia dito a ele. Irmãos, após a agonia do Getsemane e a última ceia que Jesus fez com seus discípulos, os seus amigos ali, íntimos, os discípulos, aí Jesus, depois daquele, vai ser preso. Ele é levado para ser preso. E depois de ser preso pelos soldados do Sinédrio e também dos romanos, porque o Sinédrio tinha sua guarda pessoal e os romanos também tinham seus soldados. Jesus, ele foi levado a 2 julgamentos. Primeiro ele foi para o Sinédrio para ser ali julgado, né, pelo tribunal religioso judaico, e ali ele foi acusado de blasfêmia. Não era uma acusação, essa acusação, embora esse tribunal judaico tinha muita autoridade, mas, e apesar que eles poderiam acusar Jesus pela lei mosaica, mas não era possível de morte. Porque na realidade, irmãos, as pessoas só eram verdadeiramente levadas à morte se Pilatos, o governador da época, desse a autorização, embora o Sinédrio decidisse. Enquanto Jesus era conduzido de madrugada ao Sinédrio, os discípulos correram, todo mundo fugiu, deixaram Jesus sozinho, abandonaram o seu mestre. Foi cada qual por si. Quando o negócio apertou, todo mundo debandou e deixaram Jesus. E eles haviam sido avisados para vigiar e orar. Os irmãos se lembram que lá no Getsemane Jesus chamou os discípulos mais íntimos e falou: olha, rapaz, vocês não conseguem nem vigiar comigo uma hora, nem orar. Aí Jesus deu uma instrução. Mas aí, irmãos, as fraquezas deles não permitiram fazer isso. E Pedro também foi avisado, e a negação era apenas uma questão de tempo, que Pedro ia negar Jesus. E quando Jesus foi sendo levado para ser julgado, Pedro, ele ia acompanhando Jesus de longe. Ele ia observando todo o movimento de Jesus sendo levado de longe. A gente pode ver, irmãos, uma mulher sai, Jesus entra para o Sinédrio para ser julgado. Aí Pedro se senta ali, tinha uma fogueira acesa e algumas pessoas, e Pedro se senta no meio deles. Agora preste bem atenção, irmão. E Pedro tinha atravessado esse portão, porque alguns historiadores dizem que ele tinha ido com João, né? E João tinha conhecimento com Caifás, que era o sumo sacerdote dessa época. E João conseguiu entrar com Pedro. E João continuou querendo ver Jesus até onde ia o julgamento. E Pedro ficou do lado de fora, com essas pessoas se aquecendo lá numa fogueira. Até que uma mulher olha para ele e disse assim: ó, você é um deles, não é? Ele é questionado, irmãos. E aí, irmãos, Pedro diz: não, você está enganada, eu nunca andei com Jesus. Esse fato, irmãos, só o fato de Pedro ter acompanhado Jesus de longe, já demonstra, irmãos, o desejo dele de se manter escondido, de não revelar quem ele era verdadeiramente, um discípulo de Jesus, que estava envolvido com o ministério de Jesus. Ele não queria, naquele momento,
se comprometer com Jesus. Ele não queria que as pessoas vissem ele como alguém comprometido como Jesus. Por isso que ele seguia Jesus de longe. E é por isso, irmãos, que nós devemos ter muito cuidado para não querer andar com Jesus, mas seguindo ele de longe, irmãos. A gente, irmãos, que tem esse Jesus como o nosso Senhor e o nosso Salvador, a gente, irmãos, tem que andar num compromisso com Jesus. Assim, irmãos, como a gente tem um compromisso de casamento, você não vai andar com a sua esposa, fazer que nem Abraão, né? É sua esposa, você não estou aqui com ela, mas não existe isso, irmão. Por quê? Porque a gente tem um compromisso. Da mesma maneira com Jesus, irmão. A gente não pode andar com Jesus o acompanhando de longe para mostrar que não tem compromisso com ele. Amém, irmãos? E assim como Pedro, irmãos, nós também estamos sujeitos a negar ao Senhor Jesus se a gente não vigiar, se a gente começar a seguir ele de longe, se não querermos nos envolver com o nosso mestre, se não quisermos ter um compromisso com o nosso mestre, se não, eu estou em casa, eu sei que eu tenho que orar, mas eu não quero, eu estou seguindo Jesus de longe, eu sei que eu tenho que meditar nas Escrituras. Eu estou falando meditar, não é ler a palavra de Deus, é meditar, para ver o que o Senhor fala comigo. Mas se eu não quiser, não, eu estou seguindo Jesus de longe. Eu sei que tem culto na casa do Senhor, mas eu não posso ir, porque eu tenho outros afazeres mais importantes do que ter um relacionamento com Jesus. Eu estou seguindo Jesus de longe. Sabe o que pode acontecer conosco, irmãos? A mesma maneira que aconteceu com Pedro, porque na hora que nós formos questionados se nós somos mesmo discípulos de Jesus, a gente pode dizer, não conheço, eu não tenho nada a ver com ele. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Porque nós negamos Jesus, irmãos, quando nós o seguimos de longe. Seguir Jesus de longe, irmãos, é negar a sua presença, é ignorar os preceitos do Senhor, é viver conforme a nossa própria conveniência. Isso é negar Jesus. É viver, irmãos, conforme a minha vontade, não a vontade do Mestre. Nós devemos, irmãos, perceber que aqueles que seguem Jesus de longe até manifestam o desejo de segui-lo, mas sem ter nenhum comprometimento, sem nenhum compromisso. Os irmãos estão compreendendo aí, irmãos? Seguir Jesus de longe, irmãos, é recusar a amizade verdadeira e o Salvador amoroso que tanto precisamos na nossa vida. É isso, irmãos. Negar Jesus é isso. Nós, irmãos, negamos a Jesus quando insistimos em não sermos associados a Ele, a Jesus. Tem muito crente, irmãos, agente secreto, né? No ano passado, irmãos, creio que foi no ano passado, eu fiz uma viagem com a minha esposa. Nós fomos a uma cidadezinha do Maranhão, chamada Carolina. É uma cidade, irmãos, que tem as cachoeiras mais lindas que eu já vi na minha vida. E nós fomos lá passar, se não falha bem, agora foram 4 dias. E lá nós fomos numa empresa aí de turismo. E você sabe que essas empresas, você vai com um grupo de pessoas e você vai se relacionando, vai conhecendo, vai tendo uma certa amizade. Para começar, o casal que estava nas cadeiras da frente da minha era um presbítero de uma igreja. Aí, pronto, aí já começamos a amizade ali. E chegamos numa dessas cachoeiras, conhecemos lá bem umas 8 cachoeiras. As cachoeiras gêmeas, são 2 cachoeiras enormes, caindo água, aí faz assim uma espécie de um rio muito grande, água batendo na canela, você se senta ali, fica conversando. E eu comecei a conversar com um dessas pessoas que ia nessa viagem. E esse rapaz, ele era enfermeiro, a profissão dele era enfermeiro, ele e a esposa dele. E ele disse que pelo menos 3 vezes por ano ele tirava para vigiar com a esposa dele. E eu disse, muito bem, rapaz, é o melhor investimento que a gente faz na nossa vida, é investir na nossa família. É o melhor investimento que a gente faz na nossa vida. E eu conversando com ele, eu disse logo, né, que era evangélico, né, ele já tinha bebido umas 2 para lá.
Aí eu já disse logo que eu era cristão, evangélico. Aí ele começou a falar que ele era enfermeiro, mas ele tocava violino. E eu disse, rapaz, que legal, rapaz. Eu penso num instrumento bonito para tocar, eu sempre tive vontade, mas é meio complicado, né? E eu perguntei ele se fazia muito tempo que ele tocava. Ele disse, eu toquei, rapaz, eu comecei a tocar. Aquela igreja, não sei se você conhece, a Congregação Cristã do Brasil, eu desconheço. Ah, rapaz, lá tem muito instrumento de sopro, né? Ele disse, mas eu comecei a aprender, mas não sou crente, não. Fui logo, né, dizendo que não era crente para não diminuir muita lenda. Já tinha percebido, né? Porque ele já tinha tomado umas três. Aí eu disse, não, tudo bem, eu sei e tal, mas eu comecei a falar, rapaz, realmente, né, a igreja evangélica tem esse trabalho bonito, né, de ajudar as comunidades, né? Mas, irmãos, tudo bem, ele foi sincero, realmente ele não é crente. Mas e quando é um crente, irmãos? Que às vezes você vai conversar, a pessoa está não sei quantos anos na igreja, e diz, não, eu estou visitando aquela igreja, eu estou indo para aquela igreja, mas não se identifica como um discípulo de Jesus. Não se mostra como um servo de Deus, não tem aquele prazer de dizer que tem uma comunhão com aquele Salvador que veio e morreu por nós, que deu seu sangue naquela cruz, que nos resgatou da nossa maneira de viver que anteriormente nós vivíamos, porque Ele nos lavou pelo seu sangue, irmão. E todas as vezes que eu me lembro quem eu era e quem eu sou hoje, mais eu tenho o prazer de falar de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Porque se eu olho para quem eu era, e eu olho hoje para quem eu sou, depois de ter recebido Jesus, e o que Ele fez na minha vida e na minha família, não tem como não glorificar esse Jesus, minha irmã. Eu não sei se você sente o mesmo, mas se você sente, glorifica a Jesus esta noite. Porque é muito bom, irmãos, a gente se vir a Jesus. E aí, irmãos, antes do canto do galo, Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele que jurou ir com o mestre até as últimas consequências. Olha só como Pedro era, né? E aí agora ele diz não ter nenhum vínculo com Jesus. Não foi um negar isolado, irmãos. Mas Pedro, ele insistiu e chegou até jurar que não tinha nenhum envolvimento com Jesus, depois de tudo o que viveram juntos, ele e Jesus, nos 3 anos e meio de ministério de Jesus. Você já parou para pensar? Pedro, irmãos, ele viu Jesus impor a mão sobre a sua sogra e ela ser curada. Ele viu, irmão, Jesus impor as mãos sobre Tabita, aquela menina, e ela ser ressuscitada. Pedro, irmãos, ele estava lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus se revelou quem ele verdadeiramente era, com toda a sua glória, né? Então, irmãos, vejam bem, irmãos, lá na agonia do Getsemane, quando Jesus suou gotas de sangue, mas Pedro agora está, depois de tudo que ele viu, irmão, a pessoa, irmãos, Pedro andar com Jesus o tempo todo, vendo o que Jesus fez, ressuscitou Lázaro, curou paralítico, deu vista a cego, e depois, irmãos, ele dizer que não, eu nunca vi ele, não conheço, negar a Jesus, irmãos. Pedro foi o discípulo que mais viu os feitos de Jesus. Ele, irmãos, foi aquele que mais viu milagres. E se Pedro caiu, irmão, a gente tem que ter cuidado com as nossas vidas. Talvez a gente não tenha visto os milagres que Pedro viu, mas a gente já viu muito milagre nessa nossa caminhada de fé. Amém ou não amém? Vocês querem um exemplo, irmão, de um grande milagre que eu já vi? Está ali naquele canto ali, ó. Aquele rapaz ali, eu fui um que levei ele para fazer quimioterapia. Não sei se vocês sabem, mas ele teve, como era o nome daquele câncer? Linfoma. Câncer no sangue. Era no sangue, né?
No sangue, irmão. Tá aí, ó. Anda no sol quente, vendendo sanduíche, não sei o que mais. Para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Eu levei ele lá no CRIO, na Barra do Ceará, para ele fazer a quimioterapia. Então, irmãos, a gente vê muitos desses milagres, irmãos. E às vezes parece que a gente não, assim como Pedro, né? Pedro viu grandes coisas. É possível, irmãos, que a gente possa querer se afastar de Jesus mesmo, a gente vendo tantas coisas. Anos de vida cristã não nos garante que nós estaremos totalmente livres de decepcionar o Senhor Jesus, irmãos. Não é porque eu tenho 20 anos na fé. Não, irmão. A gente tem que ter cuidado. 3 vezes Pedro negou o Senhor. Pedro seguia Jesus de longe, até que alguém questionou a sua proximidade com o Mestre. Então a gente tem que ter muito cuidado, irmãos. Aí Pedro estava lá na fogueira, quando ele nega a 3ª vez. Olha que coisa. Eu quero que você agora viaje comigo pela palavra de Deus. Vamos se colocar naquela noite lá. Se coloque naquela noite. Não tinha iluminação, estava tudo escuro, tinha uma fogueira acesa, tá certo? Onde iluminava uma parte do templo lá, onde Jesus estava sendo questionado. Pedro está ali, em volta de algumas pessoas, e quando perguntam ele a 3ª vez, que ele nega Jesus, aí, irmãos, ele escuta o cantar do galo. E quando ele escuta o cantar do galo, irmãos, que ele lembra o que Jesus falou, uma porta se abre e Jesus está sendo conduzido, está sendo levado. E nesse momento, o olhar de Jesus se cruza com o olhar de Pedro. Irmãos, aqui o que diz a palavra do Senhor, ainda ao falar, cantou o galo. Vai adiante. 61. Versículo aí, ó. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negará, antes de cantar o galo. Confirmou naquela hora, e na mesma hora, o olhar de Pedro e o olhar de Jesus, eles ali se cruzam. Os olhos, irmãos, de Jesus. Agora vamos continuar viajando a palavra. Você já imaginou, irmão? Pedro, depois de negar Jesus, depois de ter andado com ele tanto tempo, vendo tanto milagre, e agora ele encara de frente o olhar do mestre. Irmãos, aquilo derrubou Pedro, irmãos. Derrubou Pedro. Sabe por quê, irmãos? Ele não viu um olhar, irmãos, ali naquele momento, um olhar de rejeição, não. Jesus não olhou para ele com um olhar de rejeição. Será que Pedro, irmãos, viu ali naquela hora um olhar de condenação, um olhar de repreensão? Não, irmãos. Eu creio que o olhar de Jesus não foi de acusação, não foi de rejeição. Sabe por quê, irmãos? Porque a vontade do nosso Senhor, irmãos, é trazer os servos que falham de volta para a comunhão com Ele. Amém, irmãos? Olha só o que Jesus diz lá em Mateus 23, 37. Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então, ele está dizendo: vocês perseguem os profetas, vocês matam os profetas. Eu sempre quis trazer vocês para perto, mas vocês nunca quiseram, porque a vontade de Jesus, irmãos, é que a gente esteja sempre, meus irmãos, em comunhão com Ele,
pertinho dele, porque na realidade ele quer nos acolher, porque o seu amor é grandioso, ele não rejeita, ele não lança fora. Somos nós que muitas das vezes, irmãos, queremos seguir Jesus de longe e nos afastando do Senhor Jesus. Mas ele não. Ele sempre vai olhar para a gente com um olhar de misericórdia e de amor, porque o seu amor é grandioso. O seu amor é grandioso, irmãos, pelas nossas vidas. Ah, meus irmãos, o pecador arrependido, ele sempre vai encontrar na pessoa de Jesus a vontade de nos perdoar e nos reconciliar, se nós formos até Ele verdadeiramente, irmãos, com nossos corações quebrantados. Amém, irmãos? Ele quer nos salvar eternamente. É essencial enxergar a compaixão e o amor no olhar de Jesus, porque Ele sempre, irmãos, vai olhar para a gente com um olhar de misericórdia. E às vezes, irmãos, a gente passa por essas coisas que Pedro passou, porque esse é o trabalhar de Deus para nossas vidas, para nos aperfeiçoar, para nós crescermos, né? O perdão e a misericórdia infinita de Jesus, irmãos, estende a mão àquele que se arrepender verdadeiramente, assim como Pedro. Pedro, irmãos, eu creio que ali foi um arrependimento verdadeiro, ele saiu chorando amargamente. Quando ele olhou para o olhar de Jesus, irmãos, ele não se conteve, irmãos. Ele caiu em si e ele viu que aquele Jesus lhe amava verdadeiramente. E ele se arrependeu pelo fato de ter negado Jesus, irmãos. Amém? De fato, meus irmãos, Pedro, de, de acordo com a palavra aqui do evangelista, ele saiu dali e foi chorar amargamente. E enquanto Jesus se dirigia para a tortura e depois dali para a morte da cruz, Pedro, ali, irmãos, ele estava destilando em sua mente, em sua alma, aquele veneno indigesto que tinha entrado no seu coração, irmãos. E ele estava ali, irmãos, sofrendo amargamente pelo fato dele ter ali negado Jesus. Ele estava com vergonha dele mesmo, eu creio, pelo fato dele ter negado o Senhor Jesus, irmãos. Queridos irmãos, eu sei que talvez você não tenha passado uma experiência dessa como o apóstolo Pedro. Mas eu quero dizer para você que é muito ruim. Eu já dei um testemunho aqui, parece que foi na quarta-feira passada, e quando eu era novo convertido, eu me afastei do Evangelho. Mas eu quero te dizer, irmãos, que a mão grandiosa do Senhor, ela sempre quer nos alcançar. E quando eu estava afastado do Evangelho, porque eu era novo convertido, irmãos, 3 anos na fé, e quando eu me afastei, não adiantava, irmão, não adiantava. Eu queria voltar para a velha vida. Mas por mais que eu me sentasse numa mesa de bebida, ali cheio de garrafas de cerveja, como era anteriormente, mas depois da gente conhecer Jesus, não mais a mesma coisa. Eu estava lá com uma falsa alegria, mas o meu coração estava todo tempo o Espírito Santo dizendo: esse não é o seu lugar, não, você sabe, né? O que você está fazendo aí? Você sabe que você está no lugar errado. E sempre o Espírito Santo de Deus me cobrando. Não era mais a mesma pessoa. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus nunca vai desistir de nós. Por mais que a gente queira se distanciar do Senhor, jamais Ele vai desistir de nós. Sabe? É por isso que a palavra de Deus diz, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele é o bom pastor, como o Natanael abriu o culto aqui esta noite. Ele é o bom pastor, irmãos. Por mais que as ovelhas queiram se desgarrar, ele vai resgatar a ovelha perdida. Ele está sempre nos buscando, irmãos, por mais que a gente queira andar pelo nosso próprio entendimento e vontade, o bom pastor quer que a gente ande pelas veredas retas da justiça do nosso Deus. Aleluia! Meus irmãos, e naquele momento Jesus
ele vai ser crucificado, ele vai levando uma grande cruz no caminho. Ele vai a caminho do Calvário. E aí, irmãos, da mesma maneira que Jesus vai levando uma pesada cruz, Pedro também, ele foge, e ele vai levando também um grande fardo, irmãos. O fardo da culpa, né? De se sentir um dos responsáveis tão próximos da tragédia que Jesus ia passar. O Senhor Jesus, irmãos, comunicou-se com Pedro, falou com ele através do olhar, através daquele olhar. O olhar de Jesus tocou fundo no coração de Pedro, irmãos. Jesus, irmãos, através de Jesus nós podemos receber ajuda, proteção e salvação. Nunca esqueça ainda o Salmo 139:16, bota aí. Olha só o amor de Deus por nós. Salmo 139, versículo 16. Ele vai dizer para nós esta noite. Receba essa palavra, irmãos, para a sua vida. Salmo 139, versículo 16. Olha aí, quem é Deus nas nossas vidas? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou seja, quando era só um embrião, né? No ventre da nossa mãe. Nós não estávamos formados ainda. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, Deus já nos conhecia antes da gente ser formado, e Ele, na sua presciência, o que é a presciência de Deus? Ele já conhece o futuro, irmãos. Ele já sabe como a gente vai viver, como serão os nossos dias. Então, o Senhor já nos conhece por completo, irmãos. E em todos esses dias, o Senhor, Ele caminha conosco. O Senhor é um Deus que quer nos atrair para si. E em todos esses dias, a potente mão do Senhor está a nos guardar. Amém, irmãos? Então, irmãos, esse é o Deus, irmãos, que tem cuidado de nós. E por que Pedro negou Jesus, irmãos? Porque ele enfraqueceu na fé diante das dificuldades. A gente sabe que lá em Lucas 22, no versículo 34, Satanás pediu para cirandar Pedro. Mas o Senhor disse que ia orar por ele. Mesmo assim, ainda ele olha para nós com perdão e amor. Mesmo que Pedro, tendo sido alertado, quis andar pela sua rebeldia, assim mesmo o Senhor olha com amor para nós. E quando o olhar de Cristo se cruzou com o olhar de Pedro, ali naquele mesmo momento, irmão, de forma profunda, Pedro foi tocado no seu caráter. É assim que Jesus faz conosco. E o Senhor toca no nosso caráter. Pedro, quando olhou para o olhar de Jesus, ele viu quanto ele estava sendo, irmãos, injusto, ingrato, incrédulo com Jesus, depois de ter andado com Jesus tanto tempo. E aí Jesus, quando olhou para ele, tocou no caráter dele e fez ele reconhecer que ele realmente tinha pecado contra o Senhor. Assim, irmãos, também o Senhor faz conosco, irmãos. O Senhor toca nas nossas vidas e Ele nos faz, irmãos, a gente reconhecer o nosso erro e reconhecer que sem Jesus nós não somos nada. Após de ter sido confrontado por Cristo, irmãos, preste bem atenção, irmãos, já estou quase concluindo. E aí ele avaliou a sua própria vida, ele chora amargamente, e ali ele sozinho, irmãos, e quebrantado, em lágrimas, arrependido, Pedro teve todo o contexto da sua vida mudado. Pedro agora, ele vai, depois, irmãos, ter um encontro com Cristo, e vai ser um novo Pedro. Agora sim, nós vamos ver o Pedro que vai pregar e 3.000 almas se converter. Depois a gente vai ver o Pedro que escreveu
as cartas. Aí quando Jesus, depois de ir para a cruz do Calvário, ele ressuscita, aí ele se apresenta para os discípulos. A gente vê lá em Marcos 16, versículo 7, bota aí, Júnior. Olha só que interessante isso aqui, meus irmãos. Quando o Senhor ressuscita, ele encontra com alguns discípulos, Marcos 16, 7. Aí ele manda esse recado, olha. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Mas aqui não foi Jesus que disse, né? Volta para o 6. Ele, porém, lhe disse, não vos atemorize, buscai a Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Aí são os anjos, irmãos, que os discípulos vão até a tumba, buscam Jesus não está. Aí o anjo diz isso, olha, diga aos discípulos, que ele está indo para... Diga aos discípulos e a Pedro. O Senhor deixa uma observação importante, e a Pedro, que ele está indo para Galileia, que eles vão para lá, que o Senhor Jesus vai encontrar com eles. Amém, irmãos? O mestre leva os discípulos, irmãos, a uma prova que não seria fácil, mas ao final ele consolida com bênçãos do céu nas nossas vidas. E aí, Jesus, irmãos, ele dá algumas instruções ali aos discípulos. Ele, depois de ter ressuscitado, e aí ele conversa com Pedro depois, em particular. Vejam bem, irmãos, Pedro negou Jesus, Jesus foi morto, Jesus ressuscitou, depois Jesus aparece para os discípulos ressuscitados, e aí Jesus marca um encontro com Pedro e começa a conversar com Pedro. João capítulo 21, do versículo 15 ao 17. Aí Jesus agora tem essa conversa com Pedro. João 21, do versículo 15 ao 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Aí Jesus vai ter um diálogo com Pedro. Depois de Pedro ter se arrependido, Jesus ter ressuscitado. Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes. Ele quis, nessa resposta, dizer, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de ti, eu gosto, tudo bem. Aí Jesus, irmãos, ele pergunta a Pedro pela segunda vez. E ele respondeu, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, porém, pastoreia as minhas ovelhas. Em outras palavras, Pedro estava dizendo, Senhor, tu sabe que eu falhei por 3 vezes. O Senhor sabe que eu te neguei. Tu sabe que eu sou fraco, que eu sou ferido. Mas, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, Senhor. E aí, Jesus pergunta pela terceira vez. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E ele respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta minhas ovelhas. O que Pedro estava querendo dizer? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu errei. O Senhor sabe que eu fui fraco. Mas, Senhor, aqui eu estou e declaro todo o meu amor ao Senhor, que eu amo com toda a minha força e entendimento. Senhor, agora eu estou pronto para cumprir os propósitos que o Senhor tem para mim.
Senhor, eu quero ser agora usado pelo Senhor. Eu entendi a lição. Agora eu sou uma nova criatura verdadeiramente. Estou pronto para ser usado pelo Senhor. Amém, irmãos? E assim, irmão, dessa forma profunda e compreendendo o chamado do mestre, que ele ouve: apacenta minhas ovelhas. E a partir desse momento, esse apóstolo, irmãos, que era muito precipitado, era muito, tomava frente de tudo, agora ele se torna um discípulo de Jesus, alguém que está disponível para a sua obra, alguém transformado no seu caráter, e agora ele vai ser um grande apóstolo nas mãos do Mestre, do Senhor Jesus. E é assim que o Senhor quer fazer com as nossas vidas, irmão. Aqui não tem ninguém perfeito, irmão. Nós estamos sendo lapidados pelo Senhor. Aqui não tem ninguém, irmãos, que diga: eu não preciso mudar nada na minha vida. Todos nós precisamos mudar algo em nosso caráter. E só o Senhor Jesus, irmãos, ele tem os seus métodos, ele tem o seu jeito de trabalhar, e ele trabalha todos os dias nas nossas vidas. Às vezes uma luta que nós estamos passando, às vezes uma provação que nós estamos passando, é o Senhor querendo trabalhar nas nossas vidas, é o Senhor querendo nos transformar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós que estamos aqui esta noite. O Senhor tem um propósito para nossas vidas, meus irmãos. Nós não estamos aqui, irmãos, por um acaso, não, por uma coincidência, não. Nós estamos aqui esta noite porque o Senhor marcou este encontro conosco, irmãos. E Ele quer nos fazer um instrumento vivo nas suas mãos para trabalhar para Ele. Amém, irmãos? E a partir desse momento agora, nós vimos um Pedro que era inseguro, um Pedro inconstante, intempestivo. Agora sim, a gente vê um homem que foi profundamente moldado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Agora a gente vê um Pedro transformado, irmão. E no Pentecostes, irmãos, quando o Espírito Santo veio ali, através de Pedro, agora Pedro já conhecia esses segredos espirituais, e aí Pedro, irmãos, vai e prega e 3.000 almas se convertem. E agora Pedro, ele diz para si mesmo, né? Creio eu. Ele, quando vai fazer a obra do Senhor, ele vai dizer: olha, eu não sou, mas Jesus é tudo na minha vida. Ele pode dizer para si mesmo: eu não posso, mas Jesus pode, ele está comigo agora. Agora Pedro, ele pode dizer: não importa o que eu quero, mas o que ele quer, e ele está comigo. Agora Pedro não é mais aquele que age destabanadamente. Pedro agora, ele anda na direção do Santo Espírito de Deus. Agora ele faz as coisas na orientação do Senhor que está com ele. Amém, irmãos? Eu quero só concluir esta noite, irmãos, dizendo que Deus tem plano para nossas vidas. Quem crê aqui, irmãos, que Deus tem plano para nossas vidas? Ele tem propósito para ser cumprido nas nossas vidas. Portanto, abra o seu coração esta noite e deixe que o Espírito Santo de Deus continue falando com você e derramando na sua vida os sonhos e propósitos do Senhor para cada um de nós. E eu creio, irmãos, que assim como essa chuva está caindo agora, se você, esta noite, compreendeu que o Senhor está nos moldando, e assim como essa chuva está caindo, Ele vai derramar também do seu Santo Espírito nas nossas vidas, e moldar o que precisa ser moldado, e transformar aquilo que precisa ser transformado. Assim como Ele fez com o apóstolo Pedro, Ele quer fazer com cada um de nós, porque nós estamos num processo, porque nós estamos numa caminhada, e o Senhor está conosco em todos os momentos, e Ele está trabalhando e operando nas nossas vidas. Amém, irmãos? Aqueles que creem, fiquem em pé e glorifiquem ao Senhor Jesus.